Vamos Esta lá. conferência será gravada agora. Deixa eu só... Bom, boa noite a todos. Meu nome é José Cavazoli Lazzoli, sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense e hoje vamos conversar um pouco sobre plexo braquial. E o nosso roteiro de hoje é muito simples. Nós vamos falar uma parte introdutória, vamos dizer como se forma o plexo braquial e vamos seguir alguns desses ramos do plexo braquial. E é muito importante, temos aqui alunos do segundo período, imagino que alunos do quarto período, talvez eventualmente residentes, temos professores aqui renomados. É muito importante lembrar, só para a gente começar, e olhando aí à esquerda, uma figura clássica do livro Latarjet e à direita, uma figura clássica do livro do Rouvier, que o conhecimento do plexo braquial deve ser dominado por todos os estudantes de medicina. O plexo braquial é uma estrutura tão importante que é o tipo do assunto que a gente aprende e que a gente não esquece nunca, né? Então, todos vocês devem prestar bastante atenção, porque isso daí, muito brevemente, vai se tornar algo bastante até medular para vocês. E a gente procurou montar aqui uma apresentação que seja uma apresentação, inclusive, visualmente interessante para ajudar vocês na fixação desse conteúdo. Então, o plexo braquial ele vai emergir do espaço interescalênico, né? Vocês viram ontem com o Pedro, né? No trígono posterior do pescoço, né? Trígono cervical posterior, é um músculo chamado escaleno anterior e um músculo chamado escaleno médio. Então, o plexo braquial ele vai emergir para o trígono cervical posterior entre os dois escalenos, tá certo? Ele vai situar superiormente à clavícula e posteriormente ao esternocleidomastoide, né? Então, vocês veem aqui a clavícula, que está cortada, e o esternocleidomastoide, que está aqui. Inclusive, ele é palpável no ângulo entre essas duas estruturas. Se vocês pegarem o esternocleidomastoide de vocês, né, vem seguindo aqui do processo mastoide, que é fácil de palpar, vem descendo aqui, ó, a borda posterior do esternocleidomastoide aqui, até encontrar com a clavícula. Nesse ângulo aqui, vocês conseguem palpar o plexo braquial. Tá certo? Então, ele vai emergir, como eu disse, na região cervical, mais especificamente no trígono posterior, como o Pedro falou ontem, né? E vejam aqui que ele vai penetrar na região axilar por meio do seu ápice, né? Vocês devem ter visto, né, o ápice da axila, né? A clavícula na frente, a primeira costela medialmente e a borda superior da escápula atrás. Então, ele vai passar exatamente por esse espaço aqui, né, para sair da região cervical e ir para a região axilar. Então, mais uma vez aqui, borda posterior da clavícula, aqui é uma visão superior, né? Aqui a borda lateral da primeira costela e aqui a borda superior da escápula. Como vocês sabem, a região axilar é uma região em formato de pirâmide, uma pirâmide irregular, é verdade, mas essa pirâmide ela é aberta em cima. Então, a pontinha da pirâmide é retirada justamente para que estruturas provenientes da região cervical, por exemplo, possam entrar, né, no membro superior por meio da axila, por meio do ápice da axila. Então, vocês podem ver aqui mais uma vez nessa figura também, figura clássica, né? Aqui é a emergência do plexo braquial, aqui na frente o escaleno anterior, aqui atrás o escaleno médio e aqui as raízes, né, que vão formar o plexo braquial. A clavícula ela está aqui, ó, e ela foi cerrada aqui e aqui, permitindo a boa visualização dessa região. Bom, então vamos colocar esse nosso paciente aqui, vamos colocar ele deitado. Ele está deitado aqui na maca e nós estamos nos aproximando por cima dele, né, pela direita do paciente. Então, quando a gente olha dessa forma que está aqui, é muito fácil, né? Temos aqui, vamos ver, daqui a pouco a gente vê isso daqui melhor, como é que é formado essa região, mas na vida real a gente sabe que não é assim. Na vida real vai ser mais ou menos dessa forma aí, né? E se alguém disser para vocês, olha, hoje nós vamos ter que localizar o plexo braquial. E aí vai chegar um colega anestesista, como que está aí, né, e vai tentar fazer um bloqueio do plexo braquial. Bom, óbvio que
essa visão que a gente tem aqui, a gente não vai ter no paciente. O que a gente vai ter vai ser essa visão aqui. Então, a gente vai ter que lançar mão de alguns parâmetros de anatomia de superfície para saber onde vamos puncionar, né? Como é que a gente sabe que esse é o local certo e não aqui, não aqui, não aqui ou não aqui? Então, a gente tem que ter alguns parâmetros que são trígono cervical posterior, né? Como já dissemos, aqui está a borda posterior do esternocleidomastoide, né? Toda essa linha aqui, ó, na borda posterior do esternocleidomastoide, e a gente vai traçar uma linha horizontal ao nível da cartilagem cricóide, como está aqui, tá? Até encontrar a borda posterior do esternocleidomastoide. E esse ponto aqui provavelmente vai coincidir com o ponto médio da clavícula. Então, esse é o ponto aqui. Na realidade, é aquele ângulo que tínhamos comentado há pouco, né? Ele está aqui, ó. Essa região aqui é onde a gente vai encontrar o plexo braquial, nos baseando em parâmetros de anatomia de superfície. Então, aqui, mais uma vez, o colega, né, fazendo a anestesia dessa região, aqui a cartilagem cricóide, aqui o plano horizontal, né, aqui o escaleno anterior, o escaleno posterior, e aqui temos a clavícula, né? Então, a mesma coisa, nível da cartilagem cricóide, borda posterior do esternocleidomastoide está aqui, e a clavícula está aqui. Então, é mais ou menos aqui que o anestesista vai introduzir, né, a sua agulha para fazer o bloqueio de plexo braquial. Devo enfatizar que a gente não vai, como o foco aqui é o pessoal do segundo período, né, a gente não vai ficar falando o tempo todo de aplicabilidade clínica, ou aplicabilidade clínico-cirúrgica ou médico-cirúrgica. Isso vocês vão ver no quarto período. Mas, com muita frequência, né, o colega anestesista ele vai lançar mão de ultrassom para ajudá-lo a localizar o local correto, ou mesmo de um eletroneuroestimulador, né, para ajudá-lo a saber que ele está no local correto para injetar o anestésico. E daqui a pouco a gente vai saber que injetando o anestésico e fazendo um bloqueio completo do plexo braquial, na realidade a gente vai anestesiar, ou o anestesista vai anestesiar todo o membro superior daquele lado. Voltando um pouquinho, né, para o básico, né, acho que o professor Babinski comentou isso numa das primeiras aulas, né, vamos definir plexo, né? O termo plexo vem do latim plexus, que significa literalmente entrelaçamento. Então, o professor Rodrigo também na semana passada comentou que um plexo seria uma oportunidade bastante interessante para você promover trocas de fibras entre fibras originadas de diferentes níveis, né, de diferentes níveis de nervos espinhais. Então, temos exemplos aqui, né, do plexo cervical, que vemos aqui no canto superior esquerdo, aqui, plexo braquial, que é o que estudaremos hoje aqui no canto superior direito, o plexo lombar, que vemos aqui no canto inferior esquerdo, e o plexo sacral no canto inferior direito. Todos esses plexos vocês vão estudar. Na realidade, ontem o Pedro chegou a comentar aqui sobre o plexo cervical. E hoje o assunto é o plexo braquial, e vamos adiante. Vocês veem alguma semelhança entre isto daqui que vocês estão vendo e isto daqui? Isso daqui é um quadro de distribuição residencial. Imagine uma casa, uma residência, com 2 andares, mais um sótão, então 3 andares, uma área gourmet para frente, né? Tem um deck, tem uma piscina, tem, enfim, vários cômodos. E é importante que toda essa fiação esteja absolutamente organizada, né? Como nesse quadro aqui de distribuição residencial, para que cada circuito vá para o lugar que tem que ir, né? Não sei se a comparação é feliz, mas, grosso modo, é mais ou menos assim, com um nível de complexidade muito mais alto, obviamente, que se comporta a inervação do membro superior. A gente também pode fazer um outro tipo de analogia. Quando olhamos aqui, né, a origem do plexo braquial, se originando dos ramos ventrais de C5, de C6, de C7, de C8 e de T1, nós vemos aqui, né, cada fibra se originando de um nível diferente, né, representada aqui como uma cor diferente. Depois a gente vai ver com mais detalhes isso tudo aqui, né? Então você vê que isso daqui vem para cá, mas vem para cá também e acaba vindo para cá, acaba vindo para cá. Bom, isso daqui talvez nos lembre de um mapa do metrô, né, como o metrô de Nova York, podemos ver aqui à esquerda, né? Isso daqui é um mapa parcial do metrô de Nova York, né? Lá para cima
para o Bronx ainda tem mais coisas, aqui para o Queens, aqui para o Brooklyn tem mais coisas. Esse sistema de metrô é um sistema bastante complexo, né? Quem conhece, são 394 quilômetros de extensão, mas eu posso assegurar para vocês que o plexo braquial é ainda mais complexo e é o que vamos ver a partir de agora. Então, como é formado o plexo braquial? Bom, a partir de agora, esse deve ser o conhecimento básico de todos vocês. Isso tem que estar na memória de vocês, isso tem que ser medular quando alguém vai perguntar como é formado o plexo braquial. Então, plexo braquial formado por ramos ventrais de C5, C6, C7, C8 e T1. Vindo aqui para a direita, né, para a figura C5, C6, C7, C8 e T1. Ok? Esse é o plexo normal. Eventualmente, ele pode ter uma contribuição maior de C4 e uma contribuição muito pequena ou inexistente de T1. Então, a gente diz que esse plexo é pré-fixado. Por outro lado, também pode haver a possibilidade de ter uma contribuição importante de T2, um nível abaixo, e uma contribuição pequena ou inexistente de C5. Então, nesse caso, diz-se que o plexo é pós-fixado. Mas vamos nos ater ao que é normal, o que é mais frequente. Lembro do nosso primeiro encontro? Normal, né? Normal é aquilo que é mais frequente. E o que é mais frequente é realmente isso. Formação do plexo braquial a partir dos ramos ventrais de C5, C6, C7, C8 e T1, como vemos aqui na figura. Bom, didaticamente, a gente pode dividir o plexo braquial em algumas partes diferentes. Então, a gente pode dividir o plexo braquial na área dos ramos ventrais, que é a origem deles, né? De onde eles emergem dos nervos espinhais. Mais uma vez, C5, C6, C7, C8 e T1. Temos a região dos troncos, né? E vamos ver essa formação daqui a pouco. Temos a região das divisões logo em seguida. Temos a região dos fascículos logo em seguida. E, na sequência, os ramos terminais. Ok? Então, mais uma vez, ramos ventrais, troncos, divisões, fascículos e ramos terminais. E é isso basicamente que a gente vai ver hoje. A gente vai ver como é toda essa formação e todos os ramos, não só os terminais, mas os ramos que vão sair nos diferentes níveis. Então, topograficamente, essa região dos ramos ventrais e dos troncos, ela vai estar localizada na região cervical, como disse o Pedro ontem, no trígono posterior. A região das divisões, essas divisões elas vão estar localizadas posteriormente à clavícula. Vocês lembram? O ápice da axila é clavícula, primeira costela e borda superior da escápula atrás. Então, aqui, né, nós estamos penetrando na axila. Então, é lógico supor que os níveis seguintes, dos fascículos e dos ramos terminais, já estejam localizados dentro da região axilar. Ok? Bom, então, começando aqui a formação do plexo braquial. O plexo braquial, então, é formado de C5, C6, C7, C8 e T1, e C5 e C6 juntos vão formar o tronco superior. Temos aqui à direita, C5, C6 se juntam para formar o tronco superior. C7 sozinho vai formar o tronco médio. E um pouquinho mais caudal, um pouquinho mais abaixo, C8 e T1 vão formar o tronco inferior. Ok? Então, tudo isso é para saber de cor, para saber medularmente, quando alguém perguntar para vocês. Então, vamos mais uma vez? C5 e C6 se juntam para formar o tronco superior. C7 se continua sem se juntar a nada. Se continua como o tronco médio e C8 e T1 se juntam para formar o tronco inferior. Ok? Mais uma vez? C5 e C6 juntam-se para formar o tronco superior. C7 sozinho, tronco médio. E C8 e T1, tronco inferior. Ok? Isso daí é para não esquecer mais. E não pode esquecer porque nós vamos adiante. Ok? C5 e C6, tronco superior. C7 sozinho, tronco médio. C8 e T1 se juntam para formar o tronco inferior. A partir daí, cada um desses três troncos, superior, médio e inferior, vai emitir duas divisões. Uma divisão anterior, uma divisão posterior, uma divisão anterior, uma divisão posterior, uma divisão anterior, uma divisão posterior. Ok?
Então, temos aqui as 3 divisões anteriores, divisão anterior do tronco superior, divisão anterior do tronco médio, divisão anterior do tronco inferior. E as 3 também vão emitir divisões posteriores. Divisão posterior do tronco superior, divisão posterior do tronco médio e divisão posterior do tronco inferior. Ok? Então, divisões anteriores, os 3 troncos emitem, e divisões posteriores, também os 3 troncos emitem. Então, mais uma vez, os 3 troncos, divisão anterior do tronco superior, divisão anterior do tronco médio, divisão anterior do tronco inferior. E divisões posteriores do tronco superior, do tronco médio, do tronco inferior. Ok? Então, aí já também não é mais para esquecer. C5, C6, C7, C8 e T1. C5 e C6 se juntam, tronco superior, C7 sozinho, tronco médio, C8 e T1, tronco inferior. Cada um dos troncos dá uma divisão anterior e uma divisão posterior. Tá claro? Vamos seguir adiante. Aqui estão as 3 divisões anteriores em amarelo e as 3 divisões posteriores em laranja. Seguindo adiante para o próximo nível, que é o nível dos fascículos, vamos ver como esses fascículos são formados. O fascículo lateral, que vemos aqui, ele é formado pela divisão anterior do tronco superior e pela divisão anterior do tronco médio. Ok? Então, as divisões anteriores dos troncos superior e médio se juntam para formar o fascículo lateral. O fascículo medial, que vemos aqui abaixo, ele é formado pela divisão anterior do tronco inferior. Na realidade, ele é a continuação da divisão anterior do tronco inferior, que não se junta a nada. A divisão anterior do tronco inferior, que vemos aqui, ela se continua como fascículo medial. E o fascículo posterior, ele é formado a partir da reunião das 3 divisões posteriores. Divisão posterior do tronco superior, divisão posterior do tronco médio e divisão posterior do tronco inferior. Ok? Então, mais uma vez, divisões anteriores dos fascículos, dos troncos superior e médio, vão formar o fascículo lateral. Divisão anterior do tronco inferior se continua como fascículo medial. E divisões posteriores dos 3 troncos vão formar o fascículo posterior. Ok? Vamos adiante? Mais uma vez, para não esquecer, fascículo lateral é formado pela divisão anterior e do tronco superior e pela divisão anterior do tronco médio. Fascículo medial, mais uma vez, para não esquecer, para sedimentar, é formado pela divisão anterior do fascículo inferior. É a continuação dela. E o fascículo posterior, pelas 3 divisões posteriores dos 3 troncos superior, médio e inferior. Bom, alguns talvez estejam se perguntando. Bacana. Estamos dentro da axila. Temos 3 fascículos, um fascículo lateral, um fascículo medial, um fascículo posterior. Mas lateral, medial e posterior em relação a quê? Em relação a qual estrutura? Sim, essa pergunta é importante e a estrutura é justamente a artéria axilar. Vemos aqui a artéria subclávia, passou desse nível aqui, entra na axila, ela se continua como artéria axilar e mais embaixo ela vai se continuar com a artéria braquial quando sair da axila e entrar no braço. Mas notem aqui nessa região, ó, que nós temos justamente C5, C6, C7, C8 e T1, né? C5 e C6 formando o tronco superior aqui, C7 tronco médio, C8 e T1 tronco inferior. Aqui não conseguimos ver bem as divisões, porque elas estão encobertas aqui pela artéria axilar. Mas vemos aqui o tronco, o fascículo lateral. Então, o fascículo lateral está aqui, lateralmente à artéria axilar. O fascículo medial está aqui embaixo, medialmente à artéria axilar. E o fascículo posterior não conseguimos ver, porque nessa figura aqui ele está encoberto pela artéria axilar. Ok? Então, estamos formando o plexo braquial, que dissemos agora, então, já deve estar na memória de vocês. Então, vamos adiante. Vamos repetir mais uma vez, só para não esquecer.
C5 e C6 formam um tronco superior. C7 se continua como tronco médio. T1, tronco inferior. Cada um desses troncos dá uma divisão anterior e uma posterior. Uma anterior e uma posterior, uma anterior e uma posterior. As divisões anteriores dos troncos superior e médio se juntam para formar um fascículo lateral. O fascículo medial ele é a continuação da divisão anterior do tronco inferior, que está aqui. E as três divisões posteriores se juntam para formar o fascículo posterior. Então, a partir de agora, nós veremos os ramos do plexo braquial, ou seja, os nervos que saem nos diferentes níveis do plexo braquial. E eu posso já adiantar para vocês que esses ramos do plexo braquial eles vão sair em 4 diferentes níveis, né? Primeiro, em nível dos ramos ventrais, tá? Existem ramos que são ramos dos ramos ventrais. Existem alguns nervos que são ramos dos troncos. Né? No nível das divisões, a gente não tem nenhum nervo saindo ali, tá? Mas nos fascículos, novamente, teremos ramos e, no final, teremos os ramos terminais. Então, mais uma vez, ramos dos ramos ventrais, e essa sequência didaticamente que a gente vai seguir, ramos dos troncos, no nível das divisões a gente não tem nervos saindo, tem ramos saindo dos fascículos e, finalmente, a gente vai para os ramos terminais, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelos ramos dos ramos ventrais. Nesse nível aqui, nos ramos ventrais, nós temos basicamente 2 nervos saindo. De C5, o escapular dorsal, que está aqui, ou dorsal da escápula, alguns chamam assim, e de C5, C6 e C7, nós temos o torácico longo. Vamos ver a característica de cada um. Né? Eu combinei com o professor Rodrigo que as regiões que vocês já tiverem visto, a gente vai comentar um pouco mais. Talvez alguns detalhes do que vocês ainda vão ver sejam deixados aí para as regiões respectivas. Então, vamos lá. C5 é o escapular dorsal. Coloquei aqui, a gente não se usa isso, mas eu coloquei aqui para efeito didático, ramos dos ramos ventrais, primeiro aqui. Então, C5, escapular dorsal, ele está aqui. Né? Escapular dorsal, vocês vão encontrá-lo quando vocês começarem a estudar na peça, quando vocês começarem a estudar na prática, vocês vão encontrá-lo aqui, na direção do ângulo superior e vindo para próximo aqui da borda medial da escápula. Por quê? Porque ele vai inervar os músculos romboides. Vocês viram alguns dias atrás com o professor Rodrigo os músculos romboides. Romboide menor aqui em cima e romboide maior, desculpem, romboide menor aqui em cima e romboide maior aqui embaixo. Tá? Aqui em cima nós temos o levantador da escápula. Então, os 2 romboides, eles são inervados pelo escapular dorsal, que é ramo de C5. Tá? E a partir de agora a gente vai começar a se acostumar com 2 coisas diferentes. Uma é de onde o ramo visualmente sai. Então, tal nervo, por exemplo, ele é ramo do tronco superior, ou é ramo do fascículo lateral. Mas outra coisa diferente é a composição das suas fibras. E a gente deve começar desde já a prestar atenção nisso, com o objetivo de utilizar isso com aplicação prática, com aplicação médico-cirúrgica, tá certo? Então, no caso aqui é de C5, e realmente são só fibras de C5, o que é absolutamente óbvio. E esses 2 músculos aqui, eles vão fazer a retração da escápula, ou seja, eles vão aproximar a borda medial da coluna vertebral. Vão aproximar a borda medial da escápula, justamente daquela região mais posterior da coluna vertebral. Ok? O seguinte, né, são só 2 nervos que são ramos nesse nível aqui, dos ramos ventrais. O seguinte vai ser o torácico longo, que sai de C5, temos aqui, de C6 aqui e de C7. Ele segue por aqui, ó. Vocês podem vê-lo aqui por trás. Tá certo? O torácico longo, ele vai se dirigir em direção ao músculo serrátil anterior. E vocês já viram o serrátil anterior quando o professor Rodrigo falou dessa região, a região peitoral, a região do ombro, né? O serrátil anterior, vocês devem lembrar, o professor Rodrigo comentou, que ele sai das 8 primeiras costelas, ele se aproxima da escápula, acompanhando a curvatura das costelas, mas por dentro, né? Pela face
costal da escápula, até chegar na borda medial da escápula. E com isso, ele vai, o serrátil anterior, vai rodar a escápula para a lateral, né, o ângulo inferior da escápula, e dessa forma ajudar na elevação do braço, ou seja, o movimento do braço acima do plano horizontal. O professor Rodrigo comentou com vocês que esse movimento todo de abdução e elevação, né, ele é produzido aqui na escápula humeral, mas também tem um componente de rotação da escápula. Sem entrarmos muito em detalhes aqui, vamos seguir adiante. Ramos dos troncos. Temos aqui a região dos troncos, né? Aqui a gente ainda está na região cervical, correto? Aqui atrás da clavícula, e aqui a gente já penetra na axila. Então, dos troncos, a gente vai ter basicamente dois ramos também, ambos saindo do tronco superior. Então, teremos o nervo para o subclávio e o nervo supraescapular. Então, vamos seguir adiante. Nervo para o subclávio. Temos aqui, né? E desde já a gente já vai se acostumando com essa situação aqui, ó. Nervo para o subclávio sai do tronco superior. Estamos vendo aqui. Mas as fibras que o formam são provenientes de C5 e C6. E se olharmos, se observarmos a formação do plexo braquial, isso é absolutamente óbvio. Afinal de contas, o tronco superior só recebe fibras de C5 e de C6. Então, parece óbvio que aqui o nervo para o subclávio tenha fibras de C5 e de C6. Nervo para o subclávio, o próprio nome já diz, ele vai para o músculo subclávio. Então, temos nessa figura aqui, clavícula, cortada aqui nesse nível, cortada mais para cá, e temos um músculo subclávio aqui, assumindo essa porção, essa posição, melhor dizendo, abaixo da clavícula e ligando a clavícula até a primeira costela. Então, nós vemos o nervo para o subclávio fininho aqui, ó. Vamos acompanhando ele aqui, ó. Ok? Indo aqui do tronco superior. O professor Rodrigo já havia comentado, né, o músculo subclávio. Se a gente ler, vai achar alguma coisa parecida com o que está escrito aqui. Mas, na realidade, o músculo subclávio ele atua muito na estabilização do ombro, né? Como se fosse mais ou menos o que a gente chama de um ligamento ativo, entre aspas. Então, o nervo supraescapular é o outro ramo do tronco superior, ele está aqui, tá certo? Também, saindo do tronco superior, é óbvio supor que ele carregue fibras de C5 e de C6. Então, o nervo supraescapular, a gente vai encontrá-lo olhando para a região da incisura da escápula que está aqui. Vocês lembram? Incisura da escápula aqui. Essa incisura da escápula é fechada por um ligamento transverso superior da escápula, tá certo? E o nervo passa exatamente abaixo do ligamento, sendo que os vasos passam acima. Então, ele ganha aqui a fossa supraespinhal, passa pelo espino glenoidal e ganha a fossa infraespinhal logo em seguida. Então, também é absolutamente óbvio supor que ele vai inervar exatamente os dois músculos que estão aqui. O supraespinhal aqui, por meio desse ramo, e o infraespinhal mais abaixo. Dois músculos muito importantes, que, como o professor Rodrigo comentou no último domingo, fazem parte daqueles músculos do manguito rotador. Sendo que o supraespinhal é um abdutor do braço, um abdutor fraco na realidade, mas é um abdutor do braço, e o infraespinhal, um rotador lateral do braço. Bom, então já vimos dois nervos aqui, saindo no nível dos ramos ventrais, dois nervos aqui, saindo no nível dos troncos, e agora aqui a gente tem um pouquinho mais aqui a nível dos fascículos. Tem alguém com o microfone aberto aí. Então, no fascículo lateral, nós vamos ter um nervo, que é o nervo peitoral lateral. E, mais uma vez, raciocinando aqui, né? Se eu tenho fascículo lateral aqui, formado pelas divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio, é absolutamente óbvio que aqui eu só vou encontrar fibras provenientes de C5, de C6 e de C7, ok? Isso serve muito para a gente raciocinar um pouco mais à frente
quando a gente pensar, por exemplo, em lesões do plexo braquial, existem aquelas lesões altas do plexo braquial, né? Lesões de Herbert Duchenne, lesões baixas de plexo braquial, que são as lesões de Klumpke ou de Dejerine-Klumpke. Então, é muito importante a gente lembrar dessa formação aqui para saber o que a gente vai encontrar, que circuitos a gente vai encontrar aqui. Então, o nervo peitoral lateral, né, nós podemos vê-lo aqui, né, fascículo lateral, aqui, né, e essa alcinha aqui, ó, é o nervo peitoral lateral. Na realidade, o nervo peitoral lateral, que sai do fascículo lateral, ele vai formar uma alça com o nervo peitoral medial, que sai do fascículo medial aqui embaixo. E o que acontece é que há uma troca de fibras aqui, mas o nervo peitoral lateral ele vai predominantemente inervar o peitoral maior, que está aqui. E um pouco o peitoral menor, como está aqui. Tá certo? Mas predominantemente o peitoral maior, que vocês já viram que é um importante flexor, adutor e também ajuda na rotação medial do braço. Então, no fascículo lateral é isso. Do fascículo medial, opa, alguém com o microfone aberto e cachorro latindo aí. Fascículo medial, vamos lá. Fascículo medial está aqui. Então, temos 3 nervos saindo dessa região aqui. Nervo peitoral medial, o nervo cutâneo medial do braço e o nervo cutâneo medial do antebraço. Vamos vê-los? Nervo peitoral medial, é esse daqui. E nessa figura, trocando aqui fibras com peitoral lateral, formando aqui a alça peitoral, que, como vimos naquela outra figura, passa anteriormente à artéria axilar. E podemos ver novamente aqui. Então, o nervo peitoral medial saindo aqui, do fascículo medial, que vemos abaixo, né? E ele inervando predominantemente o peitoral menor e um pouco doando algumas fibras para o peitoral maior, mas mais o menor do que o maior, tá certo? Menor, lembrando, ele atua na estabilização da escápula, conforme o professor Rodrigo comentou na semana passada. Então, esse foi o primeiro ramo do fascículo medial. Temos mais 2. O segundo ramo é o nervo cutâneo medial do braço, que vemos aqui, ó, nervo cutâneo medial do braço. Bom, o próprio nome dele já está dizendo o que ele vai fazer. Ele vai se dirigir para a pele e região subcutânea da face medial do braço. Então, vemos aqui, ó, cutâneo medial do braço, esse fininho seguindo por aqui. E com muita frequência, né, esse é um padrão extremamente frequente, ele vai receber uma contribuição aqui de um nervo que não faz parte do plexo braquial. É o nervo intercosto braquial, cujas fibras são provenientes de T2, tá certo? Então, essa região medial do braço aqui, ela é inervada tanto pelo cutâneo medial do braço, que é ramo do fascículo medial do plexo braquial, quanto pelo nervo intercosto braquial, que é ramo de T2. Então, ambos se unindo aqui. Ok? Seguindo um pouco adiante, o terceiro ramo do fascículo medial do plexo braquial está aqui, o nervo cutâneo medial do antebraço. Mais uma vez, e conforme havíamos falado no primeiro encontro, né, boa parte das estruturas anatômicas tem os seus nomes com um caráter informativo. Então, mesmo que a gente não entenda muita coisa sobre esse assunto, quando a gente vê um nervo chamado cutâneo medial do antebraço, a gente já pode minimamente supor qual será a ação, qual será o papel dele. Então, o cutâneo medial do antebraço, né, ele está exatamente aqui, ó, ele saindo aqui, ó, medial do braço aqui, medial do antebraço por aqui, ó, esse daqui, acompanhando a veia basílica, aqui no trajeto ainda profundo, né, ainda profundamente a fáscia e um pouco mais distal no braço, um pouquinho mais distal do que esse corte aqui, ambos se tornando superficiais. Então, o cutâneo medial do antebraço, ele pode ser encontrado junto com a veia basílica nesse ponto aqui, ok? Seguindo adiante, já falamos do fascículo lateral, já falamos do fascículo medial, faltou o fascículo posterior, né? Do fascículo posterior vão sair 3 nervos. Primeiro, subescapular superior, segundo, tóraco dorsal e o terceiro, subescapular inferior.
Em alguns textos, vocês podem encontrar o nervo tóraco-dorsal sendo denominado ou colocado como um sinônimo de subescapular médio. Tá? Não é o nome da nómina anatômica, tá? Mas em alguns textos pode ser que vocês encontrem a referência ao tóraco-dorsal dessa forma. Mas na nómina anatômica, nervo subescapular superior, nervo tóraco-dorsal seguinte e nervo subescapular inferior. Então vamos ver cada um deles. Subescapular superior, já mostramos aqui, né? Ele tem essa situação aqui. Vejam nessa figura, né? Temos aqui o fascículo posterior saindo aqui, né? Uma visão bem interessante aqui, com os três saindo em sequência. Então, o subescapular superior é esse daqui, ó. E ele está se dirigindo justamente para este músculo aqui, que é um dos limites posteriores da axila, que é o nervo, que é o músculo subescapular. Então, o subescapular superior, o nervo subescapular superior, ele vai se dirigir e vai nervar a porção superior do músculo de mesmo nome, do músculo subescapular. Músculo que vocês já viram que ele é um rotador medial do braço, né? Ele está anteriormente na escápula, na fossa subescapular, e ele se dirige lateralmente para o braço, para o húmero. Na realidade, ele se insere numa posição anterior ao eixo longitudinal do húmero, ao eixo de rotação. Então, obviamente, quando ele traciona, ele provoca a rotação medial do braço. O segundo, que vemos aqui, é o nervo tóraco-dorsal. Tá? O nervo tóraco-dorsal, e mais uma vez chamando a atenção aqui na formação das fibras dele, né? Na realidade, o fascículo posterior ele tem uma prerrogativa interessante. Em princípio, ele pode receber fibras de todos os níveis, ó, de C5 e C6 por aqui, de C7 por aqui e de C8 e T1 por aqui. Né? É um fascículo bastante privilegiado e talvez até certo ponto versátil nesse aspecto. Então, o nervo dorsal ele é formado por ramos de C6, C7, C8, mas, para nós aqui, ele é ramo do fascículo posterior, ok? E o nervo tóraco-dorsal, que vemos nessa figura da direita aqui, né, é o segundo da sequência, ele vai ir aqui, né, nós o vemos aqui, né, acompanhado pela artéria tóraco-dorsal também, né? Esse daqui é o feixe vasculo nervoso que vai para o músculo grande dorsal, né, o latíssimo do dorso, tá certo? Músculo bastante importante, como já vimos, né? Um importante adutor do braço e um importante também extensor do braço. Então, tanto o tóraco dorsal quanto a artéria tóraco dorsal, né, que é ramo da circunflexa, da subescapular, melhor dizendo, eles formam o feixe vasculo nervoso para este importante músculo, que é o grande dorsal latíssimo do dorso. Esse feixe vasculo nervoso aqui, ele é muito importante, saber essa localização e saber de onde vem, porque é um músculo que com frequência é utilizado para enxertos miocutâneos, mas isso daí é já outra história. Vamos seguir adiante. E o terceiro e último ramo do fascículo posterior que vemos aqui é o nervo subescapular inferior. O nervo subescapular inferior que vem justamente na figura da direita aqui, né? É o terceiro da sequência aqui do fascículo posterior, subescapular superior, tóraco-dorsal, subescapular inferior aqui, e ele tem dois destinos. Ele ajuda a inervar o músculo subescapular, a parte inferior dele, como vemos aqui, e ele vai até o músculo redondo maior. Então, aqui a gente faz a rotação medial do braço e o redondo maior, além de rotador medial do braço, pela forma como ele se insere no húmero, ele também vai ajudar um pouco na adução. Não é a ação principal dele. Aqui nessa figura, vemos aqui, então, nervo subescapular inferior, ajudando aqui, perfurando e ajudando a inervar a parte inferior. Aqui temos uma figura bem interessante aqui do músculo subescapular, a parte superior dele aqui e a parte inferior dele aqui, e vindo até o redondo maior, mais aqui abaixo. Ok? Bom, e finalmente vamos aqui para os ramos terminais do plexo braquial. E eu arrisco a dizer que são os nervos mais importantes do membro superior. Então é importante que a gente tenha uma atenção especial nesse nível aqui, né? Então vocês podem notar, e já vamos falando aqui, comentando,
que cada um dos 3 fascículos, lateral, medial e posterior, né, ele vai ter 2 ramos terminais. 1, 2, 1, 2, 1, 2 aqui, tá certo? E desses ramos terminais vão ser formados 5 nervos. Poxa, mas 2 vezes 3 dá 6. Por que são 5 nervos? A gente vai ver agora que o nervo mediano ele tem uma raiz que sai daqui e uma raiz que sai daqui. Depois a gente vai comentar sobre isso. Então, o fascículo lateral, ele vai dar os 2 ramos terminais, nervo músculo cutâneo e raiz lateral do nervo mediano. O fascículo medial, ele vai dar como ramos terminais o nervo ulnar e a raiz medial do nervo mediano. E fascículo posterior vai dar como seus 2 ramos terminais o nervo axilar e o nervo radial. Ok? Então, mais uma vez, fascículo lateral, nervo músculo cutâneo e raiz lateral do mediano. Fascículo medial, nervo ulnar e raiz medial do nervo mediano. Então, o nervo mediano tem formação vindo daqui do fascículo lateral e outra vindo daqui do fascículo medial. E o fascículo posterior do axilar e dando o radial. Veja que aqui a gente já tem a formação de 2 nervos bastante interessantes. O radial, por ter origem no fascículo posterior, ele tem a prerrogativa de ter, em princípio, fibras provenientes de todos os níveis, C5, C6 por aqui, C7 por aqui, C8 e T1 por aqui. Da mesma forma, pelo fato do nervo mediano ser formado por essas 2 raízes aqui, ó, raiz lateral, raiz medial, ele também tem a prerrogativa, tem a possibilidade de receber fibras de todos os níveis, C5, C6 por aqui, C7 por aqui e C8 e T1 por aqui. Ok? Então, para não esquecer, fascículo lateral, ramos terminais, nervo músculo cutâneo, raiz lateral do nervo mediano. Fascículo medial, ramos terminais, nervo ulnar e raiz medial do nervo mediano. E fascículo posterior, ramos terminais, nervo axilar e nervo radial. Então, nos encaminhando agora, né, teremos 5 nervos terminais do plexo braquial. Nervo músculo cutâneo, ali em amarelo, nervo mediano, ali em laranja, nervo ulnar, ali em azul ou ciano, se preferirem, nervo axilar, em vermelho mais escuro, e nervo radial, aqui no roxo lilás aqui. Ok? Então, vamos comentar rapidamente sobre cada um desses nervos. Começando pelo músculo cutâneo. Nervo músculo cutâneo, mais uma vez, está aqui, é um dos ramos terminais do fascículo medial, e sendo o ramo terminal do fascículo, um dos ramos terminais do fascículo lateral, que vemos aqui, e sendo um dos ramos terminais do fascículo lateral, ele tem a prerrogativa, ele se apropria dessa prerrogativa de ter, na sua formação, fibras de C5, C6 e C7. C5 e C6 por aqui e de C7 por esta via aqui. Então, nervo músculo cutâneo, nós chegamos a vê-lo na palestra de braço do professor Rodrigo há 2 dias atrás, né? E a característica dele ele vem para cá, ó, ele vai perfurar o bráquio, o córaco braquial, como vemos aqui, né? Então, mais especificamente aqui, né, é uma relação importante, a forma como vocês provavelmente vão, a forma que vai ajudá-los a distinguir esse músculo, esse nervo músculo cutâneo na prática, é que ele perfura o músculo córaco braquial, ok? E do ponto de vista motor, e vocês vão começar a se habituar a isso, né? Quando a gente estuda membro superior e membro inferior, é muito frequente que um determinado nervo ele seja ou total ou predominantemente responsável pela inervação de uma região, de uma loja muscular. Isso é mais ou menos óbvio quando a gente se lembra que um determinado nervo tem um determinado trajeto e é muito natural que ele vai inervar aquele ponto para o qual ele se destina, né? Então, nesse caso aqui, a loja anterior do braço ela é inervada pelo nervo músculo cutâneo, que equivale a dizer que músculo cutâneo é o nervo
da loja anterior do braço, do coracobraquial, do bíceps braquial e do braquial aqui embaixo, né? Então, do ponto de vista motor, ele é responsável pela loja anterior do braço. Do ponto de vista sensitivo, sim, ele também tem fibras sensitivas, tanto é que o nervo se chama nervo músculo cutâneo. Então, é um nervo misto. Ele tem fibras motoras para a região anterior do braço, mas tem fibras sensitivas também que vão se continuar, depois de darem os seus ramos motores, como nervo cutâneo lateral do antebraço, inervando essa área verde que vemos aqui. Nesse próximo slide aqui, a gente pode ver muito bem aqui, com a retirada do bíceps braquial aqui, ó, aqui foi cortado aqui no tendão lateral, no tendão da cabeça longa, da cabeça curta aqui, né? Podemos ver muito bem o coracobraquial sendo perfurado aqui pelo músculo cutâneo, nervo músculo cutâneo, dando um ramo aqui para inervar o coracobraquial, inervando aqui o braquial e mais um raminho aqui, que era o raminho de inervação do bíceps braquial. E se continuando aqui, né, como o ramo sensitivo cutâneo, nervo cutâneo lateral do antebraço. Então, essa é a função do músculo cutâneo. Mais uma vez, lembrando, fibras provenientes, originadas em C5, C6 e C7. Isso tem que estar na nossa cabeça quando a gente pensar em lesões altas do plexo braquial. Nervo mediano. A gente não vai entrar muito em detalhe nos segmentos mais distais que vocês ainda não viram, tá certo? Mas desde já a gente já pode lembrar aqui, mais uma vez, nervo mediano é formado por uma raiz lateral e por uma raiz medial. Este é o nervo mediano, tá certo? E com isso, ele é capaz de ter fibras de todos os níveis do plexo braquial. Alguns autores dizem que a contribuição de C5 é, até certo ponto, inconstante, mas o fato é que teremos, geralmente, fibras de C5 também. Então, aqui nós temos a distribuição do nervo mediano, tá? Para a loja anterior do antebraço e parte da musculatura da mão aqui. Vamos ver isso daqui um pouquinho melhor. Então, existem algumas relações muito importantes do nervo mediano. Então, aqui no braço, por exemplo, nervo mediano é esse, ó, raiz lateral, raiz medial, bonitinho aqui, ó, e ele seguindo por aqui. E do lado dele, a artéria braquial. Então, no braço, ele tem uma relação muito próxima com a artéria braquial. E um pouquinho mais distal a nível do braço, né, na região supracondiliana, ambos estão bem próximos do húmero. Então, enfim, sem entrar muito em detalhes, ali é um ponto onde eles eventualmente podem ser lesionados, como vemos aqui, ó, uma relação próxima aqui com o húmero. Tá? Uma outra relação importante é aqui, no início do antebraço, onde ele perfura esse músculo aqui, que é um músculo pronador redondo. Tá? Sem querer dar spoiler, né, provavelmente o professor Rodrigo vai falar disso daqui a pouco, né, na segunda parte da super terça-feira. Então, o professor Rodrigo provavelmente vai falar desses pontos aqui, né? Então, uma outra relação importante, e a terceira relação importante é mais distal aqui, né? Que é onde o punho, no nível do punho, o nervo mediano, ele vai estar aqui nessa região que a gente chama de túnel do carpo, né? Sem querer dar spoiler mais uma vez, notem que aqui nós temos ossos do carpo, e aqui nós temos uma formação bem forte, que é o retináculo dos flexores, em um espaço muito apertado aqui, onde temos várias estruturas, vários tendões, e temos aqui o nervo mediano. Do ponto de vista motor, o nervo mediano ele vai inervar a maior parte da loja anterior do antebraço. Na realidade, a loja anterior do antebraço tem 8 músculos, tá? E 6 músculos e meio vão ser do mediano. Caramba, como é que é essa história de 6 músculos e meio? Sim, existe um músculo chamado flexor profundo dos dedos, vocês vão ver isso mais tarde, e esse músculo tem uma dupla inervação. A metade lateral dele é inervada pelo nervo mediano, e a metade medial dele é inervada pelo nervo ulnar. Então, 6 músculos e meio da loja anterior são do mediano. O mediano, então, não inerva nada no braço, ele inerva
boa parte da loja anterior do antebraço, 6 músculos e meio de 8, e aqui na mão, tá? Sem entrar muito em detalhe por enquanto, né? Mas ele vai predominar aqui na metade tenar da mão, ou seja, nessa parte da mão aqui que está relacionada com a musculatura para o polegar e pelo menos esses 2 primeiros dedos aqui. Então, se nós tivermos que detalhar um pouquinho, serão 3 músculos aqui da eminência tenar. Para falar rapidamente, o abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar e o oponente do polegar. Depois vocês vão ver isso melhor. Não se preocupa com isso, não. Os 2 primeiros lumbricais são 2 músculos que vêm para esses 2 dedos aqui, tá? E explica-se, esses 2 primeiros lumbricais, eles têm relação com a metade do flexor profundo dos dedos, que é inervado pelo mediano. Depois vocês vão ver isso com mais detalhe. Não esquentem com isso por enquanto. E do ponto de vista sensitivo, o nervo mediano vai ser responsável pela inervação da palma da mão, da metade do 4º dedo para lateral. Ok? Metade do 4º dedo para lateral é do mediano. Metade do 4º dedo para medial, nós vamos ver depois, é do ulnar. Mas só que tem um detalhe interessante. Olhem só nessa figura aqui. Metade do 4º dedo para lateral. Isso daqui é a palma da mão. Tá? Mas notem que essa área azul aqui, ela se alastra um pouco para o dorso desses dedos aqui, que na palma são inervados pelo nervo mediano. Então, o nervo mediano, ele inerva a palma, a face palmar, e ele se volta e se continua para inervar também dos territórios que são dele, que são próprios dele, a falange distal e a pele de parte da falange média também, ok? Então, essa é a função do mediano. Então, mais uma vez aqui, mediano acompanhando a artéria braquial aqui, em nível do braço, mediano sendo responsável pela maior parte, né, dos músculos do antebraço e 5 músculos intrínsecos aqui na parte mais tenar da mão. Essa eminência aqui chama-se eminência tenar, por isso que a gente chama de metade tenar da mão. A eminência tenar é formada por alguns dos músculos que vão ter ação sobre o polegar. Ok? E do ponto de vista sensitivo, se olharmos aqui é a área azul, né? 4º dedo para lateral, metade do 4º dedo para lateral. Mas se olharmos nessa figura aqui, é a área amarela, como vemos aqui, indo um pouquinho para o dorso também, nas áreas que pertencem ao nervo mediano. Ok? Nervo ulnar. Nervo ulnar, olhando aqui, ele é um dos ramos terminais do fascículo medial. Olha Caramba, como hein? sai um bando de coisa dela. Meu Deus, hein? Não tô até lá. Vamos silenciar, por Ai, gentileza. Jeová, Direi. Por que você não tem protetor? Vamos silenciar esse microfone, por gentileza. Vamos lá. O nervo ulnar, ele é um dos ramos terminais do fascículo medial. Mais uma vez pensando, olha, se ele é ramo do fascículo medial, é lícito supor que ele só pode receber fibras mais baixas do plexo braquial, de C8 e de T1, tá certo? Então, pensar no nervo ulnar naquelas lesões, pensar, melhor dizendo, na área de distribuição do nervo ulnar, naquelas lesões mais baixas do plexo braquial. Então, o nervo ulnar está aqui. Nervo ulnar, a gente vai encontrar, olha, a gente não vê muito bem ele aqui, porque o fascículo posterior está atrás da artéria braquial. A gente vai conseguir vê-lo aqui, ó, esse pontinho amarelo que vemos aqui, tá certo? E ele tem uma característica muito fácil da gente distinguir. Ele vai passar posteriormente ao epicôndilo medial, aquele nervo que quando a gente bate sem querer com o cotovelo aí numa mesa, numa superfície mais dura, né? Às vezes a gente estimula esse nervo e sente um choque justamente pegando, se vocês prestarem atenção, a metade do 4º dedo para cá. E no antebraço, principalmente na parte mais distal do antebraço, ele vai ser acompanhado pela artéria ulnar. Então, são as duas relações bem características do nervo ulnar, passando posteriormente ao epicôndilo medial e mais abaixo, acompanhando a artéria ulnar. Do ponto de vista motor, né, o nervo ulnar, eu costumo dizer assim, ele é pouco no antebraço e muito na mão. No antebraço,
ele vai pegar da loja anterior do antebraço tudo aquilo que o mediano não pegou. Ou seja, se o mediano inerva 6 músculos e meio de 8, o nervo ulnar vai inervar, sobrou para ele 1 músculo e meio, que é a metade medial do flexor profundo dos dedos e o flexor ulnar do carpo, que vemos aqui. Vocês vão estudar isso melhor depois, tá certo? Agora, na mão, o nervo ulnar ele é predominante aqui na palma da mão. Então, ele pega os outros 2 lumbricais para cá, que tem a ver com aquela metade do flexor profundo dos dedos que é inervada por ele. Ele vai pegar toda a eminência hipotenar, que é essa proeminência aqui, ó, que são os músculos próprios do 5º dedo. Ele vai pegar todos os interósseos palmares, interósseos dorsais. Além do mais, ele vai pegar 2 músculozinhos aqui do polegar, que é o adutor do polegar, e a cabeça profunda do flexor curto do polegar, mas não se preocupem com isso agora. E vocês têm que lembrar o seguinte: o mediano ele pega mais os músculos relacionados com o polegar. E o ulnar ele pega a maior parte dos músculos intrínsecos da mão, e vocês vão estudar isso com mais detalhes mais para frente. Do ponto de vista sensitivo, o ulnar pega tudo da palma que o mediano não pegou, ou seja, da metade do 4º dedo para a medial, mas o ulnar ele também pega a parte do dorso. Só que o dedo de divisão do dorso não é mais o 4º, mas é o 3º. Então, do 3º para a medial é do ulnar. O dedo de divisão na palma, divisão que eu digo é entre territórios de inervação sensitiva. Na palma é o 4º dedo e no dorso é o 3º dedo. Como vemos aqui nessa figura. 4º dedo na palma e no dorso 3º dedo. Aqui está em branco por quê? Porque o que é do mediano na palma, ele invade no dorso, na falange distal e média. Então, mais uma vez aqui, detalhe aqui do ulnar chegando na palma da mão, nervando boa parte dessa musculatura aqui. Detalhe aqui das áreas de inervação sensitiva do nervo ulnar na mão. 4º dedo, divisão na palma, 3º dedo, divisão no dorso. Aqui é a área azul também, tá? 4º dedo na palma, 3º dedo de divisão no dorso. Nervo axilar, faltam só mais 2, o axilar e o radial. O axilar é bem simples, né? Mais uma vez, um dos 2 ramos terminais do fascículo posterior, vemos aqui o axilar. O axilar, ele apesar de sair do fascículo posterior, que em princípio pode receber fibras de todos os níveis, ele é formado somente por fibras de C5 e C6. Lembrem disso mais uma vez, quando mais para frente, daqui a 2 períodos, estudarmos as lesões do plexo braquial, tá certo? Lesões altas e lesões baixas. Então, lesões altas, ó, C5 e C6, vão pegar fibras que vão formar o nervo axilar. Nervo axilar, nós podemos vê-lo aqui atrás. E vamos destacar aqui algumas relações importantes. Primeiro, nervo axilar tem a ver com espaço quadrangular, que o professor Rodrigo comentou há 2 dias atrás, né? E aqui no espaço quadrangular, ele vai passar muito próximo do colo cirúrgico do úmero, que é uma região onde ele também pode ser lesionado, eventualmente, em caso de fratura. Aqui na região do espaço quadrangular, pode ser comprimido, sem dar spoiler aí para o próximo encontro de hoje. E ele é acompanhado pela artéria circunflexa posterior do úmero. Então, é aqui que a gente vai encontrar o nervo axilar. O nervo axilar, ele é muito simples da gente seguir. Vindo para cá, ele vai dar um ramo para o deltoide, que é o grande músculo responsável pela abdução do braço. E ele também dá um ramo motor para o músculo redondo menor, tá certo? E do ponto de vista sensitivo, ele vai emitir um nervo que chama-se nervo cutâneo lateral superior do braço. Então, mais uma vez aqui, né, nervo axilar, ele é ramo do fascículo posterior, mas carrega fibras de C5 e de C6, tá? Ele vai inervar o deltoide aqui, dando a voltinha por trás do colo cirúrgico do úmero e vai inervar o redondo menor. E o ramo sensitivo dele vai ser o cutâneo lateral superior do braço. Ok? E para finalizar, o nervo radial. O nervo radial, ele é um dos ramos terminais do fascículo posterior e ele aproveita bem
essa prerrogativa que o fascículo posterior lhe dá, tendo fibras de praticamente de todos os níveis que formam o plexo braquial, como podemos ver aqui. Alguns autores dizem que a contribuição de T1 é pequena, mas na prática a gente vê que ela ocorre. Então, o nervo radial, ele tem um macete interessante. Pensa tudo que é posterior, no braço e no antebraço, é do nervo radial. Então, no nível do braço aqui, ó, nervo radial, o professor Rodrigo também falou isso há 2 dias atrás, né? Ele vai passar pelo sulco para o nervo radial e vai ter nesse nível aqui uma relação anatômica muito próxima com a diáfise do húmero, né? Ele atravessa aqui, ele tem esse trajeto helicoidal aqui, atravessando por trás para ganhar a parte lateral do braço e mais abaixo do antebraço, tá certo? Nesse ponto aqui, vamos lá, aqui é o trajeto dele no nível do antebraço, e a gente tem que destacar algumas relações importantes aqui. No nível do braço, né, essa relação aqui é importante com a diáfise do húmero. E um pouquinho mais abaixo, ele acaba perfurando aqui o septo intermuscular, né, lateralmente, e aí ele passa a ser encontrável entre o músculo braquial e o bráquio radial. Então, se você abrir entre o braquial e o bráquio radial, você encontra o nervo radial passando ali. No nível do braço, ele vai inervar toda a loja posterior do braço, que se resume ao tríceps braquial. E do ponto de vista sensitivo, ele vai emitir 2 ramos. Um chama-se cutâneo lateral inferior do braço e o outro é o cutâneo posterior do braço. Cutâneo lateral inferior do braço e cutâneo posterior do braço. No antebraço e na mão, ele também tem algumas relações importantes. Então, ele chega aqui, ó, na região do cotovelo, ele já se divide no ramo superficial, que vai ser predominantemente sensitivo, e no ramo profundo, que vai ser predominantemente motor. Então, o ramo superficial a gente encontra entre o supinador e o bráquio radial, mais à frente aqui, tá? E lá embaixo, não podemos ver aqui, mas lá embaixo ele vai acompanhar no antebraço a artéria radial, tá? E nesse nível aqui, ó, ele estaria na frente, aqui, não estamos vendo aqui, tá? E nesse nível aqui, ele vem para o dorso da mão, para fazer algo que vamos comentar daqui a pouco. Do ponto de vista motor aqui, né, o ramo profundo, ele vai passar aqui entre o supinador, que está aqui embaixo, tá certo? Está aqui, e o rádio. E aqui, ele vai mais embaixo acompanhar a artéria interóssea posterior. Então, ramo superficial é sensitivo, ele vai ser mais importante aqui embaixo, e o ramo profundo, ele é motor para toda a loja posterior e lateral do antebraço. Existem anatomistas que dividem os 20 músculos do antebraço em loja anterior, lateral e posterior. Tá? Existem alguns que preferem dividir em loja anterior e posterior, e essa posterior desses que só reconhecem 2 lojas, engloba a lateral daqueles que reconhecem 3 lojas. Então, na prática, tudo que é posterior aqui é do radial, tanto em nível do braço, loja posterior do braço, falando da parte motora, e loja posterior do antebraço também. Ou seja, tudo relacionado com extensão do antebraço, extensão do punho, extensão dos dedos e supinação também. Mas isso vocês vão ver mais para frente, ok? E mais lá embaixo, acho que a gente vai poder ver isso melhor aqui. Então, as 2 figuras que já vimos, né, o nervo radial aqui no braço, nervo radial aqui no antebraço, ramo profundo aqui atrás, né? Ramo superficial, ele desaparece aqui porque ele vai um pouquinho para anterior e reaparece aqui quando ele vem para o dorso da mão. E aqui a gente vai ter o nervo cutâneo posterior do antebraço, e aqui no nível da mão, o nervo radial vai pegar essa área cor-de-rosa aqui, ó. Ou seja, é o que ficou faltando, o terceiro dedo para a lateral. Na palma, 4º dedo para a lateral do mediano, 4º dedo para a medial do ulnar. No dorso, 3º dedo é o dedo de divisão para medial é o do ulnar e 3º dedo para lateral ficou para o nervo radial, ok? Então é isso, pessoal, quase terminando.
só fazendo aqui uma rápida recordação aqui da inervação sensitiva, né? Cutâneo lateral superior do braço é ramo do axilar, cutâneo lateral inferior do braço, ramo do radial. Isso é uma visão anterior do braço, do antebraço e da palma da mão, visão posterior do braço, do antebraço e aqui, no caso, o dorso da mão, tá certo? É o cutâneo posterior do braço. Temos aqui, ramo do radial, cutâneo lateral do antebraço, é continuação do nervo musculocutâneo, cutâneo medial do braço, é ramo lá em cima do plexo braquial, né, do fascículo medial, junto com o intercósteo braquial, que vem de T2. Aqui o cutâneo medial do antebraço, é também lá de cima do plexo braquial, do fascículo medial. E aqui o cutâneo posterior do antebraço é ramo do radial, mais uma vez. Na mão, o dedo de divisão é o quarto dedo na palma. Então, vemos aqui nessa figura da esquerda, área amarela, palma, quarto dedo, metade do quarto dedo para lateral é do mediano, metade do quarto dedo para medial é do ulnar. No dorso, o dedo de divisão é o terceiro, dedo médio, que está aqui, né? Para lateral é do radial e para medial é o do ulnar. Sempre lembrando que onde o mediano chega, ele invade o dorso das falanges distal e média. E o último slide, creio que são os dois últimos, são os dermátomos aqui. Desculpem eu me estender um pouquinho mais, esse assunto é muito importante. São os dermátomos. Bom, bacana, o que é isso? Espera aí, o que é falando? A gente estava falando de plexo braquial agora, de origem, tais ramos, tais nervos. O que é dermátomo? Isso daí é o seguinte, o que nós estamos vendo aqui é a área de inervação sensitiva que é dada por fibras que se originam lá em cima de C5, de C6, de C7, de C8 e de T1. Tá? Isso daqui é importante, vai ser mais importante na anatomia médico-cirúrgica quando a gente está fazendo exame neurológico do membro superior, para a gente saber se C5, se as fibras que se originam lá em cima em C5 estão íntegras, C6, C7 assim por diante. Então, assim, isso fica apenas em caráter informativo, para que vocês olhem, para que vocês saibam que isso existe, tá? Mas isso não vai ser tão cobrado por enquanto, tá certo? C5, C6, C7 aqui, C8 e T1 na visão anterior e na visão posterior, C5 pega só um pedacinho, C6 pega a borda lateral do braço, do antebraço e da mão, pegando o polegar, C7 pega boa parte do dorso, C8 pega a borda medial do braço, do antebraço e os dois dedos mais mediais da mão, e T1 pega essa faixa aqui do tórax, ok? Então, pessoal, trazendo a nossa conversa próxima de um término e me colocando em seguida à disposição dos senhores para dúvidas, né, gostaria de ressaltar agora que o conhecimento do plexo braquial não tem jeito, é daqui para frente. Isso daí é para não esquecer nunca mais. Isso daí é para sempre que alguém perguntar para vocês como é formado do plexo braquial, vocês vão dizer automaticamente, vão dizer de forma medular, C5, C6, C7, C8, T1 e tudo aquilo que falamos, que obviamente não vou repetir aqui, ok? Então, o conhecimento do plexo braquial é muito importante, é uma estrutura extremamente importante para o membro superior, tá? Uma estrutura cujo conhecimento é fundamental para se fazer um exame neurológico do membro superior e para, olhando um paciente que tem algum déficit sensitivo ou motor, saber fazer o diagnóstico topográfico de uma eventual lesão ou de uma eventual compressão. Então, pela atenção de todos os senhores, muito obrigado e boa noite. Maravilha, Cavazoli. Aí ficou fácil, hein? Muito obrigado, Rodrigo. Maravilha. Com um host desse fica mais fácil, né? Muito bom. Bom, gente, vamos abrir dúvidas aí? Muito bem, vamos lá. Você vai parar de gravar, Rodrigo? Eu vou parar de espelhar a tela aqui.
E aí a Vou gente parar de gravar agora. Parando a gravação. olha todo mundo